Na saudação aos irmãos e às irmãs que estão presentes na Casa Espírita, e aqueles que nos acompanham pelas páginas do Facebook da Casa. É uma alegria recebê-los, sejam todos bem-vindos. Informação aos nossos irmãos de que os nossos trabalhos nas terças-feiras tem o atendimento fraterno às 19 horas e as palestras às 20 horas. Aos domingos, o atendimento fraterno às 17h30, às 16h30 e as palestras às 17h30. O atendimento fraterno é um acolhimento que é feito por trabalhadores da casa, devidamente qualificados, que atende os irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade, serão orientados diante dos ensinamentos do doutrina espírita. Informar também os irmãos que terá uma nova turma de estudos da doutrina espírita a partir de março desse ano. Aqueles irmãos que quiserem conhecer melhor a doutrina, podem deixar o seu contato na livraria da casa, que depois serão avisados de quando iniciarão os estudos. Com o objetivo de nos condicionarmos, ligando com a espiritualidade superior, vamos realizar a leitura de uma mensagem através da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Doutrinações. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Frequentemente, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de documento porque os espíritos perturbadores se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perde-se muitos no amaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos mediante a esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado à situação semelhante, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubelem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que, em tais circunstâncias, o bom é ministrado não propriamente por eles, em sua ficção humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esses regozijos nasçam da oportunidade de servir o bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidariamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Convidamos os irmãos, novamente, para acompanhar a prece mentalmente, nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e aos nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedimos a proteção aos trabalhos, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acabando nossas angústias e ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho, que é caminho seguro para realizarmos a nossa jornada de evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção dos trabalhos ao nosso irmão Miro e realizar a exposição doutrinária. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, mestre e amigo. Então, hoje nós teremos nossa exposição com o tema Afastar-se do mal é obrigação.
através do nosso irmão Miro, trabalhador desta casa, ao qual nós convidamos, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde a todos os nossos irmãos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, que é nosso Mestre, que sejamos acolhidos por essas bênçãos, essas energias que nos acalmam, que nos sossegam, que nos fazem viver a real experiência de que nós estamos vivendo aqui neste planeta. Jesus, que é nosso Mestre, que é nosso guia, que sempre possa nos conduzir. Para o trabalho de hoje, me baseei muito no livro Jesus e Nós, do Divaldo Franco, através do Espírito Bezerra de Menezes. Um livro fantástico, maravilhoso. São todas passagens ditadas nesse livro exclusivamente pelo Bezerra de Menezes. Afastar-se do mal é obrigação. A doutrina nos ensina, a doutrina espírita, né, que a nossa vinda aqui ao planeta não é para sermos felizes, mas para evoluirmos. É isto, basicamente, que nos diz o Espiritismo: evolução moral. Nós, é claro, buscamos, de certa forma, também sermos felizes, mas o objetivo principal é da evolução, do progresso moral de todos nós. Por isso que o título Afastar-se do Mal é Obrigação. Porque se nós formos ver pela nossa criação, que é divina, fica quase que óbvio, né? Bastante óbvio que nos afastarmos do mal é obrigação, e o mais rápido possível. Deus não iria criar os seus filhos para que eles ficassem eternamente no mal. E nem nos criou para sermos maus aqui na Terra. Nos deu a oportunidade da vida física para que nós justamente buscássemos esta evolução e sermos um dia espíritos perfeitos. Então é quase que óbvio, como disse, pensarmos dessa forma, de que nos afastarmos do mal é obrigação, porque somos filhos de Deus, e Deus é perfeito. Deus é perfeito. Vamos fazer uma pequena analogia, uma metáfora entre você preencher um cadastro, por exemplo, seja um cadastro para abrir uma conta bancária, para você entrar na conta Gov, que hoje todos têm que ter. Você vai preencher um cadastro. E lá tem alguns campos que são opcionais e outros que são obrigatórios. Aqueles que são obrigatórios são até marcados por um asteriscos, geralmente em vermelho, né? Se você não preenche esse campo obrigatório, não adianta querer seguir adiante, porque não vai. O campo opcional, por isso que já está ali, opcional. De repente, colocar o e-mail não é obrigatório, colocar o seu telefone não é obrigatório, mas há aqueles campos que são obrigatórios e você não consegue seguir adiante se não preenchê-los. E assim, eu me reporto, então, a esta situação. Há momentos em nossas vidas que nós não temos opção. Somos obrigados a cumprir com determinada tarefa, com a nossa missão. Nós não vamos seguir adiante, ou podemos até seguir, mas vamos retornar depois uma nova oportunidade e vamos ter que preencher aquele campo que ficou vazio. Porque nós não avançamos. Nós não conseguimos avançar justamente porque nós nos negamos. A nossa negação hoje é em nos afastarmos daquilo que não é moral, daquilo que já não nos preenche. Nós vamos até um determinado ponto e vamos perceber que o que lá atrás me servia, o que eu não imaginava que pudesse ser ruim para mim ou para os outros, hoje eu tenho que corrigir. O que me servia lá atrás, hoje não serve mais. O que eu praticava há algum tempo, hoje eu já percebo que moralmente já não é mais possível
continuar fazendo daquela forma. É preciso que eu corrija, que eu faça o reparo devido para determinadas situações. Então, quando eu digo que a obrigação é justamente a de nos afastarmos do mal, nos aproximarmos do bem, é aquilo que a doutrina nos ensina e nos inspira, da evolução moral. Se queremos seguir adiante e um dia sermos espíritos perfeitos, aos poucos temos que ir corrigindo o que nós praticamos de errado. Nos é possível, sim, através do tempo, temos liberdade, livre-arbítrio para isso, e fazermos em determinado tempo. Não evoluímos tudo de uma vez, não conseguimos fazer isso de uma única vez. Não vai ser nesta vida que nós vamos sair daqui perfeitos ainda. Não vai ser nesta existência que nós vamos cumprir com todas as provas que nós assumimos lá na nossa preparação no mundo espiritual, antes de virmos para cá. Mas vai ter que acontecer. Em alguma existência, o que eu não fizer hoje, eu vou ter que cumprir lá adiante. E talvez com mais dureza ainda. Talvez com situações mais difíceis. Por quê? Porque eu perdi a oportunidade nesta, que estava mais fácil de realizar. Mas eu preferi adiar, deixar para uma próxima. E na próxima, além de eu ter outras provas, ainda tem que cumprir com aquela, corrigir aquela que eu deixei para trás nessa, não é? Como nos disse Jesus, o mal é temporário, ele não é definitivo. O mal vai passar. E se ele ainda existe, é característico dos espíritos inferiores. E aí nós nos incluímos neles, nessa categoria de espíritos inferiores, porque ainda não atingimos o devido conhecimento, o progresso moral, que é o que eu estou falando, e que devemos procurar cada vez mais atingir a esse objetivo. Esses dias, assistindo uma palestra do Raul Teixeira, onde ele fazia uma palestra e ele dizia que nós erramos porque somos humanos, ainda erramos porque somos humanos. E aí o mentor dele veio e disse, não, você não está certo, corrija o que você falou, está errado. Não é nós erramos porque somos humanos. Nós somos humanos ainda porque erramos. Olha a diferença que faz, né? Nós somos humanos porque erramos. Por que somos humanos? Porque um dia nós vamos ser espíritos, aí não vamos mais ser humanos. Não vamos precisar mais dessa carcaça, desta roupagem. E aí você fica pensando assim no primeiro momento, dá uma confusão na cabeça, né? Como assim? Erramos porque somos humanos? Não, nós somos humanos porque erramos. Sim, porque o dia que não errarmos mais, nós seremos espíritos, apenas espíritos puros, perfeitos. A gente fica imaginando que seremos ou teremos para sempre um corpo físico, um corpo pesado. Não. Nós seremos um dia espíritos muito leves, quando chegarmos à perfeição, atingirmos esse patamar. Então, eu achei muito interessante porque nos leva a uma reflexão muito profunda. Somos humanos ainda porque erramos. O quanto erramos, mas também temos que, no outro lado, pensarmos que já avançamos, já evoluímos bastante, graças a Deus, graças a Jesus, que nos ensinam, que nos inspiram, através dos seus mensageiros também, e que nos ajudam a tirar cada vez mais essa carga tão pesada. Se hoje sofremos, é por conta própria, porque nós ainda não conseguimos nos desvencilharmos de certos vícios, de certas situações na vida que já poderíamos ter eliminado há muito tempo. A dor, o sofrimento faz parte ainda dos espíritos inferiores, que somos nós. É simples. O dia em que nós não necessitarmos mais reencarnar é porque nós já evoluímos o suficiente. E está lá no Evangelho, está lá
ou aqui no Evangelho, de que o número de reencarnações só depende de nós. Não existe um número X de reencarnações. O fulano vai reencarnar 100 vezes, e deu. Não. Vai depender muito daquilo que aqui nós fizermos e que formos cada vez mais evoluindo, o número de reencarnações vão diminuir. Ou seja, o nosso sofrimento vai acabando. É bom viver na Terra, é claro que é. Quem não gosta dessa vida, né? Ela é maravilhosa e nós temos que considerar assim, a vida é maravilhosa, esta que nós temos, já tivemos tantas outras, mas esta é maravilhosa, é a que nós temos no momento. As outras nós nem lembramos como foi. Viver aqui é ótimo, mas não podemos viver apenas em cima dos prazeres, dos gozos terrenos. O dia que nós nos enxergarmos vivendo situações diferentes de não apego apenas à matéria, aos vícios daqui que nós carregamos, e nós soubermos o que é orgulho, o que é egoísmo, e formos aos poucos eliminando tudo isso, nós vamos entendendo um pouquinho mais da vida terrena, né? E é para isso que nós fomos colocados aqui, o entendimento do porquê estamos aqui, qual a nossa tarefa, a nossa missão, e depois para onde vamos. Nós ainda estamos passando por dias muito difíceis, dias de escuridão, né? Dias em que nós ficamos imaginando, será que estamos evoluindo mesmo? Aonde nós vamos parar com tudo isso? Nós vivemos recentemente uma pandemia e que disseram que a partir dali nós sairíamos muito melhores daquela situação. Será? Pois então, hoje nós vemos aí muitas nações ainda em conflito, tantas guerras, não é? Aí termina uma ou mais ou menos se instala a paz, do outro lado já começa outra situação também de revolta, quer dizer, situações que abalam a todos nós, eventos climáticos que nos assustam e parece que eles estão cada vez piores, guerras, estímulos cada vez maiores pela ganância, pela busca do ter e não do ser, desespero de toda ordem, perturbações causadas pelo desequilíbrio mental de toda a humanidade. Mas, no entanto, o Divino Mestre Jesus, ele continua trabalhando na construção de um ser melhor. Por quê? Porque ele acredita, sim, em nós. Como Deus que nos criou, Jesus nos inspira, nos auxilia, nos levanta da lama, da escuridão, para sermos cidadãos melhores. E todos nós somos chamados para nos unirmos nessa edificação de uma nova era, de um homem novo. Porque Jesus sabe, como disse o nosso amigo Chico, tudo passa. Isso tudo vai passar. Não pensemos, e volto ao que eu falei no início, que o mal é permanente, o mal é temporário, o mal vai deixar de existir. Estamos caminhando para este novo momento, mundo de regeneração, mundo melhor. E não tem nada que impeça disso acontecer. Aliás, nós é que estamos entravando, né, essa evolução ser mais rápida. Mas mesmo com ainda os nossos nãos, as coisas estão acontecendo de forma mais rápida. Percebam, esse processo envolve a nós todos, ninguém está fora dessa construção. É um chamado, né, para essa missão de melhorar o nosso planeta. Só que ele só vai melhorar quando nós nos dermos conta de quem tem que melhorar somos nós. Não são as coisas do mundo. O que Deus criou de forma perfeita, nós é que estamos desconstruindo, então a melhora está em nós. Uns devem mais, outros devem menos, mas não é porque eu devo menos e outro deve mais, que eu não preciso fazer a minha parte. Todos temos e somos chamados
para a mesma tarefa. Os obstáculos são enormes, sim, temos muito que trabalhar. Tem muita coisa para ser feita. Tarefa de todos nós. Quem já está um pouco mais evoluído, ajuda. Quem ainda está um pouco mais atrasado, a ter um entendimento um pouco maior. E o trabalho no bem é o que vai nos afastando cada vez mais do mal. Seja o bem que for, mínimo que seja, é um passo adiante para nos afastarmos das coisas ruins. Hoje pela manhã eu assistia num canal de TV, um programa de esportes. Achei lindo, maravilhoso. Ele era um ex-piloto, inclusive de Stock Car ou daqueles caminhões que não lembro o nome agora, né? Fórmula Truck. E agora ele se dedica a kartterapia. Ou seja, ele não é nem brasileiro, é um americano, há 20 anos no Brasil. Ele leva o trabalho dele, ele construiu karts adaptados para deficientes, e aí ele coloca um piloto na frente e a criança, principalmente criança, adolescentes atrás, e sai por uma pista, por um autódromo, conduzindo aquelas crianças. Por isso que é uma terapia. Mas o mais bonito que me marcou no final da entrevista, onde ele dizia que ele não vive mais a vida dele, não vive mais a vida da esposa, a vida da família. Ele vive para os outros. Ele vive para ajudar. Ele não é nem brasileiro, mas está no planeta como nós, né? E que cada dia ele pensa, como eu me melhorar um pouco mais? Ele falou isso, a cada dia eu fico pensando, o que eu posso fazer de melhor? Puxa, já é uma baita de uma ação essa que ele faz, né? Trabalhar com crianças com as mais diversas deficiências, levando um trabalho voluntário, e a cada dia ele se pergunta, aonde eu posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor? Eu acho que essa pergunta todos nós devemos nos fazer todos os dias. Aonde eu posso melhorar? De que forma eu posso ajudar mais? Seja no que for, seja o trabalho que você possa fazer. O que você deseja fazer, faça. Afastar-se do mal é servir ao bem. E aí, aos poucos, nós vamos percebendo que aquilo que lá atrás eu fazia de errado, hoje eu esqueci e não sou capaz de voltar a fazer algo errado. Ainda erramos muito, é bem verdade. Mas os passos para o serviço no bem, os passos aumentam. Nós temos muito mais, e usamos pouco, temos muito mais capacidade de servir no bem do que no mal. Aliás, todo aquele que é mau, ele tem muitas virtudes, mas não despertou ainda. Até aquele que é o pior dos assassinos, ele tem lá no seu íntimo muitas virtudes. E o dia que começar a despertar isso, ele vai deixar esse mundo assassino para trás. Então, quando a gente fala em fazer preces por aqueles que ainda perambulam no mal, aqueles que estão presos pelos assassinos, por traficantes, por que nós pedimos isso? Porque é só através do nosso pensamento positivo em auxiliá-los que eles vão se melhorar um dia. Não adianta nós apenas condenarmos e não levantarmos uma prece, sequer um pedido a Deus que ajude, que eles se convençam de que estão fazendo errado e que precisam voltar para o bem. É lógico que a gente sabe, se acontece com alguém da família da gente diretamente, é muito difícil você entender isso, que aquele cidadão, que aquela pessoa, que é um irmão nosso, tem que ser perdoado. Lá viver a situação de alguém que perdeu um filho, um parente, um amigo assassinado. Muito difícil, né? Mas para isso que nós estamos aqui nesse mundo, aprendendo devagarinho,
tentando entender a evolução de cada um, para que a gente um dia chegue lá no final todos abraçados, todos juntos, construindo pelo mesmo objetivo. O mal que está nos ensinamentos confundidos, né? Os sentimentos que são ridicularizados, nas palavras que são alteradas. Quantas coisas que são invertidas, quantas coisas que podiam ser boas, mas que conseguem desviar. Aliás, muitas coisas que são criadas, que é para o bem, elas acabam servindo ao mal também, não aquela criação, mas a mão do homem foi lá e deturpou tudo. Então, a grande batalha nesse momento é para vencermos a nós mesmos. A guerra que nós temos que travar é dentro de nós, dentro de cada um. E nesse afastar-se do mal, é necessário que nós combatamos aqueles que querem destruir a obra de Jesus. Aqueles que estão no dia a dia tentando desconstruir aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Nós fazíamos a reflexão antes de descermos aqui para o salão, de que o que está escrito lá no século XIX está tão atual hoje, ainda, né? Está tão atual, coisas que os espíritos naquela época ditaram ao codificador Allan Kardec, está muito atual. Houve evolução, sim, mas muitas coisas ainda que nós praticamos, que os espíritos já nos alertavam lá na época de Kardec, quando ele fez a codificação do espiritismo. E muitos querem ignorar a missão que Jesus nos trouxe através do espiritismo codificado por Kardec, que foi o grande convidado de Jesus para ser o instrumento do Consolador, o espiritismo. E para prosseguirmos ao lado do Cristo, é obrigatório, então, afastar-nos cada vez mais daquilo que é errado, daquilo que não nos convém mais, daquilo que não é moral. Dizem os espíritos que a tarefa de cada um de nós é de cristianização da criatura humana. O que é que isso significa? Levar o Cristo às criaturas humanas. De alguma forma, o que nós estamos fazendo aqui é isso, né? Eu falando, vocês ouvindo, podendo propagar depois lá fora também, falar das coisas de Jesus. Dizem isso face ao momento em que estamos vivendo, que ainda temos que aprender muito, mas se nós nos lembrarmos da caminhada de Jesus, de tantos que o seguiram, nós vamos entender que a caminhada realmente não é fácil, ela é pesada, mas nós estamos nesse compromisso. Teremos muitas dificuldades, nos alertam os espíritos, e Bezerra de Menezes é um deles que tem falado sobre isso. Teremos ainda pela frente muitas dificuldades aqui na Terra, mas necessárias para a mudança, sim. A natureza animal estará expressa na violência, nas lutas desnecessárias, nos massacres, em tantas situações adversas ao que o Cristo nos ensinou. Mas que o Mestre permanecerá firme ao nosso lado, para que nós não tenhamos desânimo, os inspirando sempre para a vitória que virá. Se não for ainda se nós não vermos nesta existência, vamos ver futuramente. Talvez ainda nós sejamos, quem sabe, a minoria ainda lutando, né, por um planeta melhor. Eu já acredito que já estamos meio a meio, ou mais da metade, ou daqui a pouco 60% lutando em todo o planeta, né, pela melhora do nosso mundo, do nosso planeta Terra, e a minoria ainda que insiste, teima em ficar realizando coisas que não são convenientes. Então, não desistamos da luta, não vamos nos sentir cansados, desanimados, aborrecidos, porque nós temos uma missão pela frente, temos que cumpri-la. Mantenhamos os ideais de amor, de fraternidade, de caridade. Aliás, só pela caridade é que alcançaremos a nossa salvação, renunciando a todo o mal que nos afasta de Jesus. Muitas ameaças poderemos sofrer com essa
nossa insistência de proclamarmos Jesus na terra. Não Jesus aquele da cruz, não existe. Vamos pensar e falar de Jesus vivo entre nós. Jesus nos abraçando, nos querendo ao lado deles nesta caminhada. Então, não nos intimidemos com ameaças que partem tanto dos encarnados como dos desencarnados, porque nós temos sim os desencarnados que lutam contra a nossa melhora, contra a nossa persistência, a nossa perseverança no bem. Mas também há entre nós, aqueles que lutam para que nós desistamos desse nosso compromisso, tentando destruir o reino de Deus que está em cada um. E contamos para isso com a ajuda dos mais nobres mensageiros de Deus, que são os espíritos superiores, que estão por toda parte e nos oferecem as ferramentas necessárias para trabalharmos a Terra. Então, minha gente, não é utopia, não é fantasia de que um dia o planeta será regenerado, que um dia o planeta será melhor, será de paz, será de amor. Não é nenhuma fantasia, é real. Isso irá acontecer. Mas o homem ainda é inimigo do próprio homem, né? Infelizmente, o homem é inimigo do próprio homem. De que forma? É justamente nessa disputa que há. É um querendo ser melhor que o outro, é um tentando buscar mais que o outro, ignorando de que, como dizem, o sol nasce para todos. Muitas vezes, quando a gente olha para... Estou olhando para o Clodomiro, ele vai perguntar, o que está me olhando? O que houve? Né? Você passa por alguém, cumprimenta, aquela pessoa já fica desconfiada. Poxa, o que está querendo? Eu nem conheço. Mas é um cumprimento. Eu, quando me olho, já cumprimento. Boa tarde, bom dia, boa noite. Mesmo não conhecendo, né? Mas não custa, não cai pedaço, nada. Mas nós, às vezes, nos consideramos inimigos. Nas disputas, na concorrência, nós concorremos em tudo. E aí nos colocamos como inimigos uns dos outros. Nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Com as diferenças morais que ainda existem, é verdade, mas somos todos irmãos. Existe um avanço intelectual muito grande, isso é verdade. A inteligência do homem, ela está avançadíssima. Mas a evolução moral ainda deixa muito a desejar. Moralmente estamos animalizados, infelizmente ainda. E todos nós carecemos, então, de reparo, de refazimento das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Nós devemos honrar esta vida que Deus nos deu. Essa é a palavra, honrar a vida que Deus nos deu. Mantenhamos-nos unidos, é o pedido de Jesus. Por isso ele disse, amai-vos uns aos outros. E o nosso ideal deve ser sempre o de servir. Mesmo nós estando vivendo num mundo que está doente, o mundo está doente, não vamos adoecer, todos. Não podemos entrar na mesma onda, nessa mesma atmosfera. Não podemos nos contaminar com o que o mundo nos oferece de mal. Aqueles que estão doentes, vamos ajudá-los com preces, com pensamentos positivos para que sejam curados. Mas se nós já temos uma boa imunidade, digamos assim, para não nos contaminarmos, não vamos adoecer. Não vamos entrar na mesma onda e ficarmos doentes também com aquilo que não cabe em nós. Não podemos aumentar o número daqueles que estão doentes. Não precisamos absorver a doença que não é nossa. Vamos ajudar a curar, sim, aqueles que estão doentes. Se nós estamos saudáveis, vamos cuidar, manter, então, a nossa imunidade, ajudando também aos demais. E um fato, vamos identificar em nós o que precisamos parar de consumir. Parar de consumir. Nós gastamos muito o nosso tempo consumindo coisas que não agregam em nada em nossas vidas. E uma das maneiras que nós acabamos consumindo coisas
que não são objetivas, que não nos servem. Um dos instrumentos são as redes sociais. Nós passamos quantas horas no celular, né? E consumindo artigos que não nos preenchem. Às vezes até gostoso, você viu algo engraçado ali, maravilha. Mas somou para a sua melhora, por exemplo, somou para o seu engrandecimento, para a sua evolução moral. E sem contar o que nós consumimos de tragédias, de coisas horríveis que, em primeiro lugar, é o que a imprensa costuma passar, né? São as coisas ruins. Muitas vezes, quando se abre um jornal, se começa lá pelo final, pela página policial, depois vai se ler o resto. Quando você abre um site também, as notícias negativas ruins estão ali estampadas na capa daquele site. Vamos ver se estamos consumindo mais coisas boas ou coisas ruins, assistindo mais coisas positivas ou coisas negativas. Que tipo de filme eu assisto? Que tipo de livro eu leio? Que tipo de notícias estou deixando entrar na minha casa? Uma vez as coisas, as notícias e tal, entravam em nossas casas somente pela TV. Aí toda a família assistia. Hoje não, hoje eu posso ver de forma individual. Cada um consome aquilo que quer. Então, quem sabe não ficou melhor assim. Aliás, o aparelho de TV, às vezes, virou figura decorativa dentro de casa, né? De vez em quando ela é ligada, de vez em quando. Chamava até de rainha do lar. Hoje não. Hoje o rei do lar é o celular. O rei do lar é o celular. Nós não conseguimos desapegar dele de jeito nenhum. Mas dá para fazer bom uso, né? Dá para fazer bom uso, sim. E aí você vai dizer assim, mas peraí, tá falando tudo isso, parece que temos que ficar o dia todo, sei lá, rezando, lendo livro espírita. Não, não é nada disso. Eu só estou falando que devemos procurar a nossa melhora íntima, interior, a cada momento que pudermos, sermos melhores, vivendo tudo isso que o mundo material nos oferece, mas de maneira equilibrada, né? De maneira equilibrada. Ninguém está dizendo para viver dentro da casa espírita, que vem a pessoa que quer, que acha necessidade, vai lá na igreja católica, no evangélico, a hora que quer, que acha necessidade. Sim. Porque não adianta eu vir aqui, depois lá fora eu ser totalmente avesso àquilo que eu ouvi aqui. E da mesma coisa vale para eu mesmo, né? Falar aqui, lá fora vocês vão me ver de outra maneira. Aí vão dizer assim, mas falou, e aqui fora está sendo totalmente diferente. Então, aquilo que nós temos que mudar não é a casa espírita, a igreja, seja a crença que for, que vai nos mudar. Quem vai mudar somos nós, e se quisermos. Se não quisermos, não vamos preencher o campo obrigatório, aquele lá do nosso cadastro, mas uma hora ele vai ter que ser preenchido, senão você não vai seguir adiante com ele. Pensemos bem nisso, em nos afastarmos do mal praticando o bem. É o único caminho, a única saída para a nossa salvação. Quero ter contribuído com todos nós, né, e eu me incluo entre todos nós, para a nossa melhora, que ela seja feita todos os dias, um pouco de cada vez. Ninguém faz tudo de uma vez só. Um pouco de cada vez para alcançarmos o objetivo final. Obrigado aos irmãos que estão aqui, os que estão em casa também nos acompanhando. Que Deus e Jesus façam presentes na vida de todos nós sempre. E que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Miro pela sua excelente exposição feita no dia de hoje. Para nós nos afastarmos do mal, praticando o bem, para podermos evoluir mais e melhorar na nossa reforma moral, né? Já que estamos encarnados aqui com um único objetivo, a evolução espiritual. Vamos novamente elevando os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a equipe espiritual da casa. Pedimos a proteção para os doentes, os hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes de vírus. Aos nossos irmãos das casas prisionais,
para que desperte para o caminho do bem, aos nossos familiares desencarnados e encarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram com dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho da reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Os nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e revivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem para a frutificação das águas, um para dos espíritos protetores da casa, que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidos pelos irmãos e os que nos assistem também sobre as águas em seus lares. E todos nós, unidos em um só pensamento, colaboramos com os benefícios divinos e benefícios daqueles que farão uso dessas águas. O passe é a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançada de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, recolhimento, respeito e receptividade. Sendo assim, os irmãos que vão receber o passe devem permanecer em preces e em meditação. Todos nós continuamos com os nossos pensamentos e sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para que nesse momento recebamos a energia do passe através dos nossos irmãos trabalhadores, os quais nos convidamos para dar início aos trabalhos, assistidos pela equipe espiritual da casa, que já trabalha desde o início, nos orientando e atendendo às necessidades de cada um, seja encarnado ou desencarnado, de acordo com o seu merecimento. Cada irmão, cada irmã, faça suas preces mentalmente, de agradecimento, reconhecimento a Deus. Faça seus pedidos de assistência às pessoas que desejarem e a si próprios. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, a bondade, a beleza, a perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde há de refletir a vossa divina imagem. Assim seja. Os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos e às irmãs
que nos acompanhem pelas páginas do Facebook da casa, reforçando o convite para o próximo encontro, desejando uma ótima semana, com paz e saúde, sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Assim seja.